seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico, que hoje veio acompanhar o 10º Congresso de Direito Tributário Questões Polêmicas, organizado pelo Instituto dos Advogados do Brasil, o IARGS. Ilustres palestrantes de todo o Brasil estão aqui reunidos para debater temas importantes da área, com destaque para a reforma tributária. E a gente vai mostrar um pouquinho desse debate para vocês. Começamos conversando com a doutora Alice Grech, ela que é vice-presidente do IARGS e coordenadora geral desse congresso. Doutora, parabéns pelo evento, antes de mais nada. Eu gostaria que você contasse para a gente quais são os principais objetivos desse encontro que vai debater questões tributárias polêmicas do momento. Bom, nós estamos no 10º Congresso, de Direito Tributário, Questões Polêmicas. Os nossos principais objetivos é discutirmos aqui todas as questões mais relevantes que estejam borbulhando no momento. E, neste momento, nós estamos com a reforma tributária, que efetivamente ela está nos surpreendendo pela sua forma de aprovação no Congresso, na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, em pouco espaço de tempo e, com certeza, sem medo de errar, com mais de 95% dos deputados que aprovaram essa reforma na Câmara não conheciam o texto e aprovaram algo sem conhecimento. Então, nós estamos aqui para debater isto, para ver agora que está no Senado, o que se pode fazer, o que a gente pode colaborar para tentar aperfeiçoar um pouco esse texto, que ele tem muitas deficiências, muitos problemas. Ver se no Senado a gente consegue corrigir. E, obviamente, que dentro desse nosso trabalho, nesse congresso, é para atender os objetivos do IARGS. O objetivo do IARGS é disseminar o conhecimento. E, através desse congresso, a gente procura chegar a este objetivo, atendendo aos objetivos estatutários do próprio Instituto dos Advogados. Disseminar o conhecimento e também homenagear quem ajuda a propagar todo esse conhecimento. É o caso, por exemplo, do homenageado dessa edição, o Dr. Paulo Caliendo? Exatamente. Então, em todas as nossas edições, nós temos um expoente homenageado, um expoente na disseminação do conhecimento, e, com certeza absoluta, o Dr. Paulo Caliendo cumpre com todos os requisitos necessários para essa homenagem. Ele é um dos nossos expoentes em matéria tributária, ele tem muitos livros escritos e ele é um professor exemplar, enfim. Temos ele como um expoente em matéria tributária e temos muita honra em poder homenageá-lo. Ótimo debate para vocês, então, e muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Um bom dia para todos nós. E agora vamos registrar a presença da doutora Sulamita Santos Cabral, ela que é presidente do IARGS, a organizadora, o instituto organizador deste 10º Congresso de Direito Tributário. Qual a importância de se debater as questões polêmicas do momento, como a reforma tributária, doutora? Bom, em primeiro lugar, é sempre uma alegria participar do Momento Jurídico. O Momento Jurídico faz parte da nossa vida e todos os eventos importantes do IARGS, o Momento Jurídico está sempre presente. Bom, o IARGS está organizando este 10º seminário, esse 10º Congresso de Direito Tributário. Mas a grande organizadora é a doutora Alice Grech e sua equipe. Eles é que, com muito carinho, com muita competência, organizam esse congresso que, como eu disse, já está na 10ª edição. É muito importante, sempre este congresso é importante, mas agora nós temos uma questão importantíssima, que é a reforma tributária. Então, a reforma vai ser debatida, vai ser tentar entender e inclusive, quem sabe, no nosso Congresso nós podemos contribuir para a melhoria do nosso sistema tributário. Eu acho que é importante estar reunindo os maiores tributaristas nacionais e locais e é sempre uma alegria recebê-los aqui, porque o IARGS está cumprindo a sua função. Isso é muito importante, que é agregar os estudiosos de direito e contribuir com os poderes públicos para a melhoria do direito e da justiça. Doutora Sulamita, gostaria de aproveitar aí para comentar como estão os preparativos, organização para a próxima reunião almoço do IARGS? A nossa reunião almoço do IARGS vai ser o dia 18 de outubro e a palestrante vai ser a professora Cláudia Marques.
que é a diretora da Faculdade de Direito. Eu tenho certeza que, como os demais, será um grande sucesso. E estão todos convidados. E agora vamos conversar então com o grande homenageado deste evento, que é o tributarista Dr. Paulo Calhendo, ele que também é doutor em Direito, professor da PUC, autor de várias obras e vai fazer a conferência de abertura desse 10º Congresso de Direito Tributário, que debate questões polêmicas, principalmente relacionadas à reforma tributária. Inclusive, a reforma é tema aí dessa conferência de abertura. Quais são os principais desafios e propostas em andamento? A sua avaliação, doutor, desse cenário? Primeiro, Dalva, eu queria agradecer essa homenagem feita pelo IARGS. IARGS é a instituição mais tradicional no Rio Grande do Sul. Ela existe desde 1926 e antecede, inclusive, a OAB. Ela é antecedente a um grande grupo de pesquisadores, estudiosos, juristas. E neste 10º encontro, é o 10º encontro deste congresso, eu acabo recebendo essa homenagem que é, para mim, muito importante. Nós estamos num momento muito delicado no país, estamos debatendo uma reforma tributária que pela primeira vez passa na Câmara dos Deputados, tem chance de aprovação no Senado e possivelmente pode trazer o Brasil para um alinhamento internacional. Isso é o mais importante. Praticamente todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, possuem um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado. O Brasil está competindo internacionalmente com grandes potências, Estados Unidos, Europa, Índia e China, e o nosso sistema tributário hoje ele é ineficiente, complexo, inseguro e nós precisamos de um sistema tributário dinâmico para o século XXI. A economia do século XXI, a economia internacional, a economia digital exige simplicidade, exige competitividade e exige um sistema que priorize a indústria e a atividade na economia digital. Dalva, nós estamos aqui debatendo talvez ajustes fundamentais. Eu creio que o que sai desse congresso são principalmente propostas, inclusive de aperfeiçoamento ou de emendas, sendo bastante ousado, para a PEC 45, para que nós possamos melhorar essa reforma tão necessária para o país. E quais seriam esses principais ajustes na sua avaliação? A gente sabe que também as alíquotas vão ficar para um segundo momento e é um debate muito importante. Algumas sugestões que devem sair aqui desse encontro? De tantas que existem, eu apresentaria 3 principais. Primeiro, nós temos que firmar a não cumulatividade plena. Todos os principais países do mundo têm uma não cumulatividade plena. O que significa isso? Não há tributos sobre tributos, tributação em cascata, há uma desoneração da indústria na produção e essa ideia da não cumulatividade plena vai expandir o nosso setor produtivo, impedindo que nós tenhamos resíduos tributários. Segundo, nós vamos ter que verificar como estabelecer uma proteção das micro e pequenas empresas na reforma tributária. Há essa previsão na PEC 45, mas o tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas é algo fundamental. Já é um princípio constitucional, ele tem que ser protegido no contexto da reforma tributária. E por último, nós precisamos, na minha opinião, de um Conselho Federativo. O Conselho Federativo é a grande ausência no sistema constitucional brasileiro, porque nós não temos, veja só, um fórum entre governadores, municípios e União para debater as finanças no país. Então, esse é um tema de máxima importância. Doutor Paulo Calhendo, muito obrigada pela entrevista, parabéns por essa merecida homenagem e que o debate possa ser produtivo, realmente culminar com sugestões que ajudem todo o país a fazer uma reforma mais justa. Muito obrigado. Também marcando presença neste congresso está o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamáquia. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que tem sido um grande crítico da reforma tributária que está sendo analisada pelo Congresso, pelo Senado. Porque ela significa aumento de tributo, porque ela atinge diretamente a advocacia e porque ela tramitou de forma praticamente secreta na Câmara dos Deputados. Então nós não podemos aceitar uma reforma tributária que não tenha um amplo debate com a sociedade brasileira, sobretudo quando o Estado brasileiro, e aí eu não estou falando de nenhuma espécie de governo, de nenhuma cor ideológica, até porque todo o governante de plantão quer colocar a mão no bolso do cidadão. E nós não podemos aceitar, nós já pagamos uma carga tributária de um país de primeiro mundo e temos serviços públicos de terceiro mundo. Em especial, a reação, a indignação e a ação da ordem é porque a advocacia é duramente atingida, penalizada e de forma injusta e ilegal,
porque nós não somos uma atividade empresária e estamos sendo tratados pela reforma como uma atividade empresária. E exatamente isso que dá tramitar de forma quase secreta uma reforma dessa natureza. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de nos manifestar enquanto a reforma tramitava na Câmara dos Deputados, nós poderíamos ter trazido estas contribuições para que o texto não saísse imperfeito, injusto e também com inconsistências e inconstitucionalidades. Mas a Ordem Gaúcha está com a sua consciência tranquila. Nós fomos a única seccional que fizemos uma audiência pública no dia 19 de junho, alertando a sociedade, porque não somos só nós, advogadas e advogados, atingidos. O setor de serviços profissionais liberais são diretamente atingidos. Nós dissemos isso naquela audiência pública. Eu fui a Brasília e falei com toda a nossa bancada federal. Portanto, todas as deputadas e deputados federais gaúchos estavam, sim, cientificados da posição da Ordem e, se votaram a favor, votaram contra os interesses da advocacia e da OAB. E depois soltamos uma nota pública e nos mobilizamos para tentar reverter essa posição. Infelizmente, o texto foi aprovado na Câmara e agora nós já estamos trabalhando fortemente no Senado da República. Já tivemos reunião com os 3 senadores. O presidente da Comissão de Direito Tributário, Dr. Rafael Wagner, esteve representando a OAB numa reunião com o presidente do Senado da República. Então, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance agora para mudar essa situação no Senado Federal. Doutor Leonardo, o senhor também esteve em Brasília em defesa das prerrogativas dos advogados, né? Como é o caso da sustentação oral. Por quê? O que está acontecendo que ameaça essa prerrogativa? Talvez nós estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis que nós não tivemos nem em regimes de exceção em relação à prerrogativa da advocacia poder fazer a sustentação oral. Essa invenção do plenário virtual que os tribunais fizeram, ela fere de morte uma prerrogativa que é o coração da ordem, que é a DNA da OAB, que é o direito de ocupar uma tribuna. Um advogado ou uma advogada na tribuna é uma das maiores materializações da ampla defesa. E estes processos que estão sendo colocados em plenário virtual, eles ferem a prerrogativa da sustentação oral. Em primeiro lugar, porque esses vídeos que são gravados, e nós lançamos uma campanha aqui dizendo vídeo gravado não é sustentação oral, primeiro porque esses vídeos não são assistidos pelos julgadores. Essa é a primeira razão que nós temos que deixar muito claro aqui. Esses vídeos não são assistidos. E segundo, que sustentação oral ela é ao vivo, seja presencial ou telepresencialmente. Nós não vamos abrir mão. Essa é uma das maiores prerrogativas que uma advogada ou um advogado tem e a Ordem Gaúcha está fazendo a sua parte. Eu estive lá, juntamente com o presidente do Conselho Federal e com o vice, e mais presidentes das seccionais, e fui um dos que me manifestei ao ministro Alexandre de Moraes, exatamente nesse sentido, que nós não podemos aceitar ferimento ao devido processo legal, nem a prerrogativas da advocacia. Mais do que nunca precisamos estar unidos. Se esse precedente se mantiver, nós teremos grande risco de restrições à sustentação oral em todos os tribunais do país. Tem o alerta, então, do Dr. Leonardo Lamacchia. Para a gente encerrar, muitas frentes de trabalho, como a gente pode ver aí da OAB Gaúcha, mas vocês têm divulgado bastante o lançamento do programa Primeiros Passos? Exatamente, vamos ter agora a segunda fase, no dia 5 de outubro, do programa Primeiros Passos, que está revolucionando a jovem advocacia gaúcha. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Um abraço para todos os advogados e advogadas, um prazer falar com o Momento Jurídico sempre. A gente conversa agora com a doutora Cristiane da Costa Neri, que está representando a Prefeitura de Porto Alegre nesse ato, ela que é procuradora municipal, e também vai participar de uma das palestras desse evento, além de ser uma das coordenadoras do Congresso de Direito Tributário. A sua palestra vai ser sobre a questão da mediação tributária também, debatida num livro. Pode explicar melhor para a gente esse conceito e qual a importância, né, de reunir tanta gente renomada na área para que a gente possa pensar os desafios da reforma tributária? Então, é um prazer, primeiro, estar aqui com vocês. Quero dizer que, para mim, que estou na coordenação, né, junto com os outros colegas deste evento, sob a coordenação da doutora Alice Greck, é um prazer poder homenagear o professor Paulo Caliendo, que é o homenageado deste ano do 10º Congresso de Direito Tributário do IARGS. O professor Caliendo, que é uma referência para todos nós, é uma referência enquanto pessoa, enquanto advogado, enquanto professor, mestre, não é, em vários temas. Então, em primeiro lugar, é uma satisfação poder participar deste evento e desta coordenação junto com a professora Alice Greck. E o IARGS está de parabéns, não é, por mais um congresso de direito tributário, com uma programação repleta de temas importantes. A doutora Sulamita muito bem referiu, né, na sua fala inicial, que nós estamos aqui num dia de hoje reunindo temas importantes, palestrantes que vêm de fora. Amanhã
novamente. Então, é um prazer estar aqui. E eu, para minha satisfação, também vou palestrar hoje à tarde sobre o tema da mediação tributária, que é um tema que foi objeto de meu estudo e nós aplicamos em Porto Alegre a mediação tributária de forma pioneira no Brasil, com resultados bastante exitosos e que são os resultados que eu venho apresentar hoje, então, à tarde, aqui no Congresso do nosso IARGS. A mediação tributária é um meio, é um dos canais multiportas que nós temos à disposição no nosso sistema. Em Porto Alegre, vem sendo aplicado há um ano com bastante produção, não é? E com resultados efetivos. E dentro desse sistema multiportas que nós temos no país, é mais um canal que a gente coloca à disposição do contribuinte, não é? Citando judicialização, fica aí, quem sabe, mais uma sugestão para a reforma. Evitando litígio. E que bom se a reforma tributária abordasse também esse tipo de possibilidade de resolução consensual de conflitos. Não vemos isso, lamentavelmente, a reforma não traz isso, não é? E acho que o Congresso também foi feliz de trazer o debate da reforma tributária que nos preocupa tanto em tantos aspectos, né? Doutora, parabéns pelo trabalho aí, bom debate e obrigada mais uma vez pela entrevista ao Momento Jurídico. Muito obrigada a vocês. Também prestigiando este evento está a doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, que é presidente da ESAPERGS e uma das palestrantes também desse 10º Congresso de Direito Tributário. Ela vai falar sobre fraude fiscal estruturado. O que é isso? Então, eu acho que primeiro a gente tem que saudar a realização deste evento, não é? Cumprimentar o Instituto dos Advogados, que trouxe aí tantos palestrantes de renome para o nosso estado, e homenageei o professor Paulo Calhendo, que acabou de nos brindar com uma conferência de abertura do evento marcante, rememorando aí as origens da nossa tributação sobre o consumo, para chegar então à discussão central atual sobre a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Eu vou falar sobre a fraude fiscal estruturada porque me parece que muitas vezes nós temos naturalmente, certamente quem me entrevista, certamente quem nos assiste, a grande discussão, né, sobre o quão justo é o nosso sistema tributário, né, um sistema tributário que nós sabemos tem muitas injustiças, não é? Ele tem também muita complexidade, ele é regressivo, ou seja, ele não acompanha aí muitas vezes, né, quem mais, especialmente sobre as rendas, tributação sobre renda, quem mais recebe não paga tanto tributo quanto quem menos recebe. Justamente porque recai muito sobre o consumo, então quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais? Exatamente, exatamente. Aquela história, né? Todo mundo vai comprar o quilo de feijão. Quem tem mais e quem tem menos, e todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Então, isso é muito injusto, né? Como senso comum. Mas, quando a gente fala em fraude fiscal estruturada, eu estou falando de algumas poucas situações, não é? Mas de grandes volumes de recursos que acabam não sendo carreados aos cofres públicos, porque são negócios da nossa economia estruturados no não pagamento de tributos, com objetivo de oferir lucros sem a correspondente tributação sobre os serviços da economia, né, ou sobre os bens da economia que são negociados, né, no seu negócio. Como combater esse tipo de crime que realmente pesa depois sobre outros setores da sociedade. Doutora Fabiana, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. E na verdade, foste muito bem, Dalva, em falar em crimes, porque quando eu estou falando aqui, eu não estou falando, deixar bem claro, de planejamento tributário lícito. Estou falando de verdadeiros crimes contra a ordem tributária. Então, que exigem um esforço concentrado das instituições, não é? Então, daí não é só a advocacia atuando, é a advocacia pública, é a administração tributária, é o Ministério Público, é a polícia, é o próprio Poder Judiciário, enfim, é todo o sistema de justiça e de segurança pública trabalhando no combate a esse tipo de crime contra a ordem tributária. Então, é disso que eu vou falar e eu espero que todos estejam acompanhando via Momento Jurídico o nosso evento à distância e também aqui presencialmente nesses 2 dias que estaremos debatendo esses temas tão importantes. E alguns dos debates que fazem parte desse 10º Congresso de Direito Tributário. O
programa Momento Jurídico faz agora um breve intervalo. Lembrando que temos o oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e o IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Prestigiando este congresso também está o Dr. Ilson Fleck, ele que é subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e vai fazer uma palestra avaliando as principais vantagens e desvantagens da reforma tributária que está sendo debatida. Doutor, afinal de contas, quais são elas, então? Vantagens e desvantagens, uma breve análise sua aí do ponto de vista da Receita com relação às mudanças que estão no horizonte. Bom, vamos começar pelas vantagens, né? Ver o copo meio cheio. Né? Eu acho que assim, a reforma tributária vai nos trazer uma simplificação maior. Né? Eu acho que vai ter menos burocracia, né? menos controles a serem efetuados. Ainda que a gente tenha observado que já tem algumas exceções postas, e quanto mais exceções a gente tem na legislação tributária, maior a burocracia, maiores são os controles, né, maior a dificuldade de controle. Então, assim, me parece que esse seria um ponto positivo, embora essa ressalva. Né? Também haverá, penso eu, uma dificuldade um pouco maior assim da gente fazer a distribuição, né, de fazer a distribuição do valor arrecadado, né? Mas isso vai ter que ser uma solução de TI que ainda está sendo trabalhada. Outra vantagem que eu vejo assim, vai solucionar aquela área de sombreamento entre ISS e ICMS. Então, hoje em dia tem muita brecha, né? Tem muito contribuinte que se escapa por ali, e muitos contribuintes também têm prejuízo. Né? Eu vejo assim, a gente, na prática, no dia a dia, verifica que contribuintes acabam pagando 2 impostos, porque não sabe qual pagar. Né? Então, isso me parece, assim, com a reunião dos 2 impostos, acaba minimizando. Né? Outra questão que eu vejo de vantagem, eu acho que assim, vai tirar mais uma parte da informalidade, mais contribuintes da informalidade. Ainda falando em questão de vantagem, antes da gente entrar nas desvantagens, o senhor acredita que a evasão fiscal vai diminuir, que mais gente vai passar a pagar os impostos devidos com essa esperada simplificação do sistema? Até eu acho que vai, mas eu acho que aí vai um pouco além, né? Vai um pouco da cultura nacional. Né? Vamos aguardar. Algo a ser debatido. Então, muito obrigada, doutor Ilson, pela sua entrevista aqui ao programa Momento Jurídico. Prazer conversar com vocês. Dr. Rafael Korff Wagner, aqui ao meu lado, também está participando desse 10º Congresso de Direito Tributário. Ele que é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Gaúcha e vice-presidente do IET, o Instituto de Estudos Tributários. Doutor, qual é a sua avaliação sobre a reforma tributária em andamento, né? O tema polêmico do momento, é uma simplificação necessária, mas como está sendo debatido aqui, alguns setores parece que vão ser mais penalizados? Perfeito, Dalva. Nós não negamos a necessidade, a imperiosa necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Nós temos um sistema altamente complexo,
muito caro, com uma carga tributária muito alta, mas a reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela, sem dúvida nenhuma, no nosso entender, ela não resolve, ela não traz simplificação, ela não traz uma redução de carga tributária, pelo contrário, ela vai aumentar a carga tributária para o consumidor final, para a classe média, para aquele pagador de impostos lá na ponta. E mais do que isso, ela traz uma grande penalização, um grande aumento de carga tributária para os prestadores de serviço. Hoje, nós teremos um deslocamento de carga tributária para o prestador de serviço, para o profissional liberal, para o médico, para o advogado, para o engenheiro, para o arquiteto, que desde a década de 60 tem uma carga tributária estabelecida, definida, com base no profissional, paga um valor fixo anual, vai passar a pagar um valor sobre o seu faturamento, um valor hoje de 25%, além do que se prevê que a segunda fase dessa reforma tributária seja a tributação, venha trazer a tributação de lucros e dividendos, aumentando ainda mais e elevando essa carga tributária para algo perto dos 50%. Eu vejo também aí um grande impacto para o setor rural. O nosso estado é um estado eminentemente rural, e essa reforma tributária ela vai trazer também um impacto muito grande para as atividades rurais no nosso país. Questões a serem repensadas, então. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Momento Jurídico. Muito obrigado. Agora a gente vai conversar com a doutora Mariana Koch, ela que é advogada tributarista, também participando desse evento, advogada tributarista do escritório Koch Advogados Tributários. Gostaria que você contasse para a gente, falasse para a gente quais são, na sua avaliação, os principais desafios da reforma tributária polêmica que está sendo avaliada aí pelo Congresso. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Congresso do IARGS. Com relação à reforma tributária, eu entendo que tem vários pontos que precisam ser corrigidos realmente no nosso sistema. Ele tem várias falhas, mas da forma como está posta a reforma tributária, ela tem muitos desafios com relação, principalmente aos prestadores de serviço nesse momento, que inclusive tem relação com o nosso serviço, né, que vai aumentar de forma exponencial a carga tributária. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar. Os municípios também estão preocupados quanto à distribuição de receita. Então, no Senado, tem perspectivas de que não haverão exceções, e isso nos preocupa bastante, né, porque a carga tributária dos prestadores de serviço vão ficar muito elevadas. E você também está fazendo um livro, né? Está trabalhando num livro que fala sobre neutralidade tributária. Pode explicar melhor esse conceito e por que é importante? A neutralidade tributária justamente tem relação com que o tributo não interfira nas relações do mercado, que o tributo não seja um diferencial concorrencial. Então, nesse livro, eu trago várias alternativas para o sistema atual, né, para que se possa melhorar o sistema atual, e, inclusive, se houver a reforma tributária, como que nós podemos também fazer algumas pequenas diferenciações, porque a gente não pode colocar todos no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo saco e tributar de forma igual, porque os contribuintes, eles não são iguais, né? No direito tributário, a gente vê que a capacidade contributiva é um princípio muito importante. E como é que a gente vê a diferença da capacidade contributiva? É justamente com relação à igualdade. Então, nem todos os contribuintes são iguais. E na reforma tributária, a gente não está vendo a observância desses princípios. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento, bom debate. Obrigada, até mais. Esse foi o programa Momento Jurídico, hoje acompanhando o 10º Congresso de Direito Tributário, questões polêmicas com foco especial na reforma tributária. Ilustres tributaristas de todo o Brasil se reuniram para debater esse tema e nós agradecemos pela sua companhia. Muito obrigada e até a próxima.